Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Questões de Concurso do Colégio Força Máxima. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vamos lá! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thalita, eu sou professora de História do Força Máxima e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante para a prova do Enem. Na verdade, em vários aspectos. Por quê? Em primeiro lugar, esse é um assunto que cai todos os anos na prova. Em segundo, quando a gente fala sobre escravidão no Brasil, nós falamos sobre a formação da nossa sociedade, da sociedade brasileira, com todas as suas contradições, desigualdades e com as heranças que a escravidão nos deixou. Eu trouxe pra gente uma questão da FUVEST e nós vamos resolvê-la ao final da aula. Tá? Vem comigo. A escravidão é um processo que existiu ao longo da história em diversos momentos, com diferentes povos, como por exemplo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nos eslavos, daí a origem do termo slaves. Mas quando nós falamos especificamente sobre escravidão no Brasil colonial, no século XVI, nós estamos nos referindo a um sistema que torna um indivíduo propriedade de outro, que torna um indivíduo uma mercadoria. Mercadoria que pode ser vendida, alugada, assegurada, penhorada. Um sistema que cortou o Brasil de ponta a ponta. A escravidão ela vai ser naturalizada aqui e se torna um grande negócio, um negócio transnacional, envolvendo diferentes países no que a gente chama de um mercado de almas, tá? E para você ter uma noção, o Brasil foi o país da América que mais recebeu cativos, escravizados africanos. Estima-se que ali do pouco mais de 10 milhões de indivíduos escravizados que chegaram à América, 4,8 milhões que conseguiram desembarcar com vida vieram para o Brasil. Então, esse é um sistema que vai perdurar aqui até o século XIX, com duração de mais de 300 anos. Então, para a gente começar, analisando aqui o período colonial, eu preciso que a gente lembre que vamos fazer uma linha do tempo, né? Eu preciso que a gente lembre que quando os portugueses chegam, a gente tem aquele período chamado de pré-colonial, que vai de 1500 até 1530, em que vai ser feita ali uma atividade extrativista. Aí você vai lembrar, professora, a mão de obra indígena com o escambo, a extração do pau-brasil. Muito bem. Então, após o período pré-colonial, os portugueses vão iniciar aqui uma economia agroexportadora baseada no sistema de plantation. E aí vamos lembrar das características do sistema de plantation? Eu tenho grandes propriedades com uma produção monocultora de açúcar e que vai ter como alicerce a mão de obra escrava. Mas calma. A primeira mão de obra escrava utilizada no Brasil não é a mão de obra escravizada do africano. A princípio, de imediato, como eles têm a necessidade de uma grande quantidade de mão de obra e os europeus não atenderiam isso e precisa ser uma mão de obra barata, a gente vai ter a escravização dos povos indígenas. Mas existem dificuldades para se escravizar um indígena. Como? Esses povos, por conhecerem, o território, eles fogem. Isso dificulta uma densidade demográfica. Eles estão espalhados, a partir das suas fugas, da resistência dos povos indígenas. Além disso, a Igreja Católica, ela vê o indígena como um cristão em potencial, como alguém que merece ser catequizado. Então ela vai protegê-lo. Em muitos momentos, ao longo de todo o período colonial, a igreja ela entra em litígio com os colonos para proteger e catequizar esses indígenas. E a gente tem mais alguns fatores, como, por exemplo, as doenças que dizimaram essas populações, como, por exemplo, o sarampo, que foi trazido pelos europeus para cá. E, sem dúvida, o maior motivo que é a altíssima lucratividade que o tráfico negreiro vai trazer para o Estado português e depois para particulares. Então, essa mão de obra do indígena, ela vai sendo substituída pela utilização da mão de obra africana por esses fatores que nós discutimos aqui. A gente vai ter a introdução desse
tráfico negreiro, do trato dos viventes. E é aí que a gente começa a história da diáspora atlântica, que a gente também pode chamar de diáspora negra, diáspora africana. É o maior movimento de migração forçada da história da humanidade, tá? Da modernidade aqui. Então, professor, o indígena vai deixar de ser utilizado? Não, ao longo de toda a história colonial, a gente tem um processo de escravização do indígena, mas em menor escala. É o africano que vai ser a base, a escravização do africano que vai ser a base da nossa economia colonial. Esses povos, eles vão ser, a mão de obra escrava, ela vai ser utilizada na economia açucareira, posteriormente na mineração, no café e em muitas outras atividades. Na lavoura, no plantio, na moenda, na caldeira, aqui no século XVI, a gente tem uma divisão do que a gente chama de escravos domésticos e escravos do eito. Os escravos domésticos eram aqueles que trabalhavam na casa grande, próximo à família dos senhores de engenho, e os escravos do eito eram aqueles que trabalhavam no plantio em atividades extremamente exaustivas, desumanas, como é comum a gente ver nos filmes, nas novelas e que vocês estudam na escola desde pequenos. O padre Antonil, que era um jesuíta, ele disse a seguinte frase, né? E ela aparece muito essa frase ela aparece muito nas provas vestibular. Ele fala: os escravizados, eles eram as mãos e os pés dos senhores de engenho. Sem eles não era possível fazer nem ter engenhos ou movimentar a economia. Então, além disso, ele vai falar sobre a vida do negro. Ele fala: a vida do negro no Brasil se resume a 3 P's: pau, pano e pão. Então ele se refere à violência, aos castigos físicos, às condições péssimas e precárias a que essas pessoas estavam submetidas sem nenhum direito. Existiam manuais de como submeter e tornar os escravizados subservientes, obedientes, manuais de tortura, por exemplo. E se sobrava trabalho e castigo, a gente sabe que faltava alimentação, vestimenta e todo tipo de condição que pudesse ser visto como algo ali mais humanizado. Aí você fala: professora Thalita, e qual é o posicionamento da igreja diante disso? Você falou no início da aula que a igreja ela vai se opor à escravização do indígena. E em relação à escravização do africano? Em relação à escravização do africano, gente, a igreja ela não se opõe e por muitos momentos ela até legitima, não só legitima, como a gente tem ordens religiosas que utilizam a mão de obra dos africanos escravizados. Muitas vezes com um discurso de que os africanos estariam ali se redimindo pelos seus pecados. E aí para você compreender melhor isso, a gente precisa compreender a lógica da sociedade colonial. Hoje você estuda escravidão e é óbvio que você se sensibiliza de alguma forma, você vê o absurdo que isso é. Mas dentro da sociedade colonial, isso é naturalizado. A sociedade colonial ela é uma sociedade escravista. O que isso quer dizer? Não quer dizer só que eu tenho uma sociedade que utiliza escravos, mas é uma sociedade em que ter a posse sobre escravos te faz mais importante, te dá prestígio. Ter a posse sobre indivíduos escravizados te dava ali privilégios, era um símbolo de e um status perante as pessoas. Hoje, no Brasil, ainda existem pessoas em condições análogas à escravidão? Sim, mas isso não faz do Brasil um país escravista. Até porque se você hoje encontrasse uma pessoa numa condição de escravizado, você denunciaria. Agora, se alguém te encontrasse no Brasil colonial e falasse: comprei 2 peças, era assim que os escravizados eram chamados, eu tenho posse sobre 5 escravos, você ia falar: meu sonho é ser você. Por quê? Porque isso conferia status e privilégio. Então, a lógica dessa sociedade é, infelizmente, uma lógica muito diferente e isso legou muitas mazelas, né, à nossa sociedade. Agora eu vou ler com vocês a questão da FUVEST para a gente analisar um pouquinho disso que a gente já discutiu. Vamos lá? Acompanhe aí comigo. Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo, mais parecido à cruz e à paixão de Cristo que o vosso em um desses engenhos. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar.
E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento e martírio. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os que pertencem por condição aos pretos e como por herança são os mais dolorosos. Padre Antônio Vieira, sermão 14º, que é um padre também pertencente à ordem dos jesuítas, né? Aí vamos para o enunciado. A partir da leitura do texto acima, escrito pelo padre jesuíta Antônio Vieira em 1633, pode-se afirmar corretamente que nas terras portuguesas da América... Vamos lá, gente. Vamos fazer uma análise do texto para a gente ir para as alternativas. Quando o padre Vieira ele compara o sofrimento dos escravizados à paixão de Cristo, é como se o engenho fosse a cruz e a vida do negro a própria imitação de Cristo. Isso é uma justificativa religiosa para as mazelas que a escravidão trazia. Eu associo o sofrimento ao que Cristo viveu. Então, a dor, ela traria para esses escravizados a redenção. O fato da igreja se conscientizar, ou às vezes até denunciar os maus tratos dos negros, não quer dizer que ela se opusesse à escravização, tá? Vamos para as alternativas. Letra A. A Igreja Católica defendia os escravos dos excessos cometidos pelos seus senhores e os incitava a se revoltar? Não. No texto ele diz o quê? Que esse sofrimento ele vai trazer a redenção. Então é como se eles precisassem suportar, como se isso fosse algo natural do processo. A Igreja ela não incitava o movimento de resistência dos escravizados que sempre existiu, tá? Os escravizados, eles foram sujeitos de suas histórias, a gente tem uma série de formas de resistência, de luta, como, por exemplo, os quilombos, mas não é isso que o texto nos diz. Letra B. As formas de escravidão nos engenhos eram mais brandas do que em outros setores econômicos, pois ali vigorava uma ética religiosa inspirada na Bíblia. Gente, a forma de escravidão nos engenhos não é mais branda. A gente tem relatos dos escravizados que trabalhavam nas moendas e perdiam frequentemente as mãos, os pés, escravizados que sofriam queimadura nas caldeiras, que trabalhavam ali num calor excessivo, os castigos físicos para aqueles que trabalhavam no plantio. Então, não é mais branda. Letra C. A Igreja Católica apoiava, com a maioria de seus membros, a escravidão dos africanos, tratando, portanto, de justificá-la com base na Bíblia. Aí sim, gabarito letra C. Quando ele diz que a escravidão ela está sendo justificada com base na Bíblia, é esse momento em que se associa a escravização do negro à paixão de Cristo. Eu tento dar um sentido ao sofrimento dos escravizados. Eu tento colocar que eles precisam passar por esse processo para alcançar a redenção, e esse foi um discurso que perpassou toda a história do Brasil colonial. Letra D. Clérigos como o Padre Vieira se mostravam indecisos quanto às atitudes que deveriam tomar em relação à escravidão negra, pois a própria igreja se mantinha neutra na questão. Como eu falei, a igreja por muitos momentos legitima, ela não se mantém neutra, inclusive utilizando ali nas ordens religiosas indivíduos escravizados. Letra E. Havia formas de discriminação religiosa que se sobrepunham às formas de discriminação racial, sendo estas, assim, pouco significativas. A gente não pode falar de forma alguma, né, que a discriminação racial ela era pouco significativa ali naquele contexto, porque dentro dessa escravidão, que eu comentei com vocês que é uma escravidão mercantil, a cor da pele ela passa, sim, a ser um fator de discriminação e que identifica o indivíduo que é escravizado e aquele que é liberto, tá? Só para a gente fechar um bônus, para a gente falar um pouquinho sobre o papel da igreja, a gente tem que lembrar que esses jesuítas eles vieram para o Brasil para manter a fé entre os colonos, para organizar a educação dos colonos e também para fazer a catequese dos povos nativos
e os africanos não estão incluídos nesse processo de catequese e de proteção. Galera, eu espero ter ajudado. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Um abraço, se cuidem e até a próxima.